Fazer flashcards é um ótimo jeito de estudar ativamente durante a faculdade e o Anki é um dos melhores aplicativos para fazer flashcards gratuitos. Só que quando a gente começa a fazer flashcards, é comum que a gente fique um pouco confuso sobre como começar e acaba fazendo mais cards do que a gente precisa, o que deixa as revisões muito cansativas. Por isso, pensando em quem está disposto a começar a adotar os flashcards na sua rotina de estudo, eu preparei esse vídeo com o guia do iniciante no Anki e, para te ajudar, eu vou separar ele em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente vai conhecer como o Anki funciona, então aqui ele veio. Na segunda, a gente vai olhar um pouquinho sobre os diferentes tipos de flashcards que o Anki permite que você faça. E na terceira parte, a gente vai falar um pouco sobre como usar o algoritmo do Anki ao seu favor. Então, como usar o sistema dele de revisões com base nos princípios das revisões passadas que eu já expliquei nesse vídeo aqui. Então, para começar, o Anki é um aplicativo de flashcards disponível para desktop e para celular também, e ele funciona com base no sistema de revisões. Eu sou estudante de medicina, então eu uso o Anki principalmente para os assuntos da faculdade, principalmente fisiologia e farmacologia, mas eu também uso para outros assuntos como a patologia. Mas você também pode usar o Anki para basicamente qualquer coisa, como estudar inglês, estudar matemática e até notas musicais. Apesar de ser bastante conhecido por aí, aqui no Brasil a gente não fala muito sobre o Anki e a gente não fala muito sobre estudar com flashcards. Apesar de existirem vários tutoriais ensinando como usar o Anki no YouTube, a maioria deles é feito por youtubers de fora. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer esse guia, até porque quando a gente começa a usar flashcards, a gente se empolga e vai fazendo mais flashcards do que a gente precisa. E usar essa técnica no Anki acaba ficando um pouco mais complicada porque esse aplicativo tem um algoritmo próprio. E antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que você só vai realmente aprender a usar o Anki quando você começar a mexer lá. Para resumir como esse algoritmo funciona, a ideia geral do Anki é te mostrar várias vezes aqueles cartões, aqueles flashcards que você está errando. E aí, com a esperança de que você vendo esse flashcard que você está errando mais vezes, você vá aprender por que você está errando, o Anki monta o seu sistema de revisão baseado nos seus erros e acertos. Para mim, essa é uma grande vantagem do aplicativo, já que usando aqueles flashcards analógicos, que é aqueles de papel mesmo, que a gente escreve de qualquer jeito, a gente não consegue focar nessas questões que a gente erra. O máximo que a gente vai fazer, geralmente, é ficar olhando a resposta e a pergunta várias e várias vezes, até que a gente espere que a informação entre por osmose. Só que isso não funciona muito bem, já que a gente já viu nesse vídeo aqui que a gente precisa espaçar as nossas revisões, e aí ficar forçando essa questão da pergunta e da resposta não funciona muito bem. E o Anki espera um pedacinho para te mostrar de novo aquele card que você errou. Então, dependendo do tamanho do seu baralho, ele demora umas 3, 4 perguntas para te mostrar de novo aquele que você errou. Agora a gente precisa falar que aquele modelo básico de flashcard que tem uma pergunta na frente e uma resposta atrás quando você vira, é só a ponta do iceberg no Anki. Esse aplicativo tem vários tipos de flashcards e para que você use ele da melhor forma possível, você precisa conhecer os diferentes tipos de flashcards. Existem 5 tipos de flashcards nesse aplicativo, sendo que 4 deles são variações desse modelo padrão, que tem uma pergunta na frente e uma resposta atrás, e outro modelo é o chamado omissão de palavras. Mas para que isso fique mais claro, eu vou abrir o Anki no meu computador e eu vou te mostrar aqui na tela como que faz para criar cada flashcard desse. Essa é a tela do meu Anki, ele tá cheio de cards para revisar, mas só porque o semestre acabou e eu parei de revisar o que eu tinha. E agora, pra gente montar um baralho sobre inglês, para ficar mais didático, temos que vir aqui nessa parte de adicionar. Só que ele vai abrir um card em um desses baralhos qualquer e a gente quer um baralho novo, que seria pro idioma de inglês e não um desses de medicina. Então a gente vai aqui em baralho, vamos clicar assim em inglês e adicionar. Então esse vai ser o baralho de inglês que eu vou usar para a parte do tutorial aqui desse vídeo. Esse é o flashcard básico, ele tem a frente, que seria a pergunta, ele tem opções em que você pode colocar A, B, C, D, e ele tem um verso que seria a resposta. Você pode ou não optar por colocar opções aqui, mas nesse exemplo eu vou colocar só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, como a gente está no baralho de inglês, eu vou colocar uma palavra e nesse baralho eu quero estudar as traduções. Então na frente eu vou colocar house, e eu quero saber qual é a tradução dessa palavra. No caso, a tradução de house para o português seria casa, mas eu quero ter opções quando eu for estudar esse flashcard. Então, A seria, sei lá, jardim, B seria quintal e C seria casa. No caso, a minha resposta certa seria letra C de casa. Você até pode vir aqui com o mouse e vir aqui em adicionar para criar novos flashcards, mas como a gente quer economizar tempo, a gente vai começar a usar os atalhos do teclado. Então a gente vai pressionar Ctrl Enter, aí no seu teclado vai aparecer aqui na tela, e esse flashcard novo vai ser criado dentro do baralho de inglês. E agora quando a gente for responder esse baralho, a gente fecha aqui, clica no baralho de inglês e vai estudar agora. Tá vendo que tem 2 novos cards? Isso é porque ele mostra
cada pergunta 2 vezes. Você pode mudar isso nas configurações, mas eu vou deixar isso para depois. Então vamos lá. Qual seria a tradução de house? Jardim, quintal ou casa? Eu acho que é casa, né? Aqui a resposta sei de casa. Então eu vou marcar como bom. Eu nunca marco o fácil, porque quando eu marco fácil, o Anki tira esses cartões fáceis da minha programação de revisão. Então eu prefiro sempre marcar entre bom ou errei. Eu vou marcar bom, apertar o Enter. E aí repete a mesma pergunta, vamos lá de espaço para mostrar a resposta, ok? Vamos bom de novo. Mas aí o que acontece é que eu quero criar um novo flashcard, só que num modelo diferente. Então você pode mais uma vez vir aqui nessa parte de adicionar e começar a criar de novo. Mas pra gente ser rápido eu vou usar o atalho do teclado, que seria a tecla da letra A. Então quando eu clico na letra A aparece um novo card. Mas dessa vez eu não quero mais ele básico. Eu quero que ele seja um básico com cartão invertido opcional. Mas assim, sinceramente, esse básico com cartão invertido opcional não é muito diferente desse básico com cartão invertido. E eu vou mostrar pra vocês por quê. Então vamos colocar esse básico com cartão invertido opcional. Tá vendo que agora aquele campo das opções desapareceu? Isso é porque nesse tipo de card aqui a gente só vai ter a pergunta, a resposta. E aí, quando eu quiser adicionar o invertido, o que vai acontecer é que o Anki vai mostrar a resposta e você vai ter que adivinhar a pergunta. Então, como a gente está trabalhando com traduções, fica um pouco mais didático de entender como é que isso funciona. Porque, de novo, agora eu vou colocar na frente, eu quero que tenha a tradução de garden. A tradução de garden, no caso, seria jardim. Então, aqui no invertido, eu vou colocar garden de novo, porque eu quero que o meu cartão invertido mostre essas duas opções. Tá meio confuso, mas vai dar certo, olha só. Então vamos lá, Ctrl Enter para adicionar. Vamos fechar aqui e vamos estudar esses dois novos cards. Então olha, tradução de garden, jardim, beleza, bom. Então teclado, então Enter de novo. E tradução de jardim para inglês seria garden. Esse é o cartão invertido. Primeiro ele mostra a pergunta e a resposta, depois ele te mostra a resposta e faz com que você precise acertar a pergunta. Então, para esses casos de estudo de línguas, eu acho ele bem interessante. Para medicina eu não uso ele muito porque não faz muito sentido às vezes. Mas para esse exemplo fica bem legal. E agora a gente vai adicionar outro flashcard em outro modelo. Então, agora eu não quero mais o básico, eu quero o básico e digite aqui a resposta. Que, como o próprio nome já diz, vocês já sabem o que vai acontecer, né? A frente seria, sei lá, kid e o verso seria criança. Ctrl N para adicionar, vamos fechar e vamos fazer esse flashcard. Então, nesse tipo de card, eu preciso digitar a resposta. Acho que ele é bem interessante para quem estuda essa parte de idiomas usando o Anki, porque força você a lembrar direitinho a gramática correta. Então, vamos colocar aqui criança. Pronto. Beleza, tudo certo. O próximo seria esse básico e cartão invertido, mas ele é a mesma coisa do que o cartão invertido opcional, só muda que agora você tem que obrigatoriamente ter um card invertido. Vamos clicar nele para tentar entender como é que ele funciona e voilá. Agora só tem 2 campos, não tem mais aquela parte do invertido opcional. Então, nesse caso, a gente vai escolher, deixa eu pensar em outra palavra, sei lá, love. E eu quero a tradução, que seria amor. Então, Ctrl Enter de novo, para ser mais rápido. E vamos estudar esse card. Então, olha só, love, a tradução seria amor. Beleza, muito bom. Teclado de novo. E agora o contrário, amor, que a tradução para o inglês seria love. E por último, o último card, que seria o de omissão de palavras. Que é bem interessante, eu tenho uma dica bem legal que vai te economizar tempo fazendo esse tipo de card. E agora vamos lá de novo. Aperta A, aí escolhe lá omissão de palavras. Eu sei que a gente tá num card de inglês, mas agora eu vou fazer um exemplo de card para medicina, para ficar mais fácil, caso tenha alguém na medicina me olhando aí. E eu vou escolher um texto que fale o seguinte: a metformina é uma medicação que pode ser usada em casos de síndrome de ovários policísticos, esteatose hepática não alcoólica e pré-diabetes. Essa parte aqui é um extra, caso eu queira colocar mais informações, mas eu acho que só essa frase já resume bem a informação que eu quero lembrar. Então, assim, o que é que você pode fazer nesse tipo de card? Eu quero me lembrar cada um desses casos em que a metformina pode ser usada como tratamento. E aí, no caso, eu vou apagar, eu vou omitir essas palavras aqui. Então, SOP, vem aqui nesse, sei lá, colchete com reticências, e ele vai ser a primeira opção a ser omitida. Depois, esteatose hepática não alcoólica. E depois pré-diabetes. Pode ser que dê um pouquinho de trabalho quando você for fazer com uma lista muito grande, mas para te economizar tempo eu tenho uma dica fenomenal. Vamos dar Ctrl Z aqui para poder voltar. E ao invés de eu sempre selecionar o termo que eu quero omitir e ir lá naquele colchetezinho com as reticências, eu vou selecionar e eu vou apertar Ctrl Shift C, que vai fazer todo o trabalho. E aí, de novo, esteatose hepática não alcoólica, Ctrl Shift C e no pré-diabetes. Faz o mesmo trabalho, quando você vai fazendo várias e várias vezes, você vai pegando a manha e isso fica bem rápido. Então, vamos ver como é que esse card funciona na prática. Vamos de Ctrl Enter para adicionar.
Vamos fechar aqui e vamos estudar agora. Olha só, a metformina é uma medicação que pode ser usada em casos de ter uma coisa que está faltando ali, aí tem esteatose hepática não alcoólica e tem pré-diabetes. Então são 3 casos em que a metformina pode ser usada, assim, como exemplo. E aí eu fico pensando, meu Deus, são esses 3 casos, eu poderia ter formulado essa frase melhor, mas enfim. Em que doenças, além de diabetes, a metformina pode ser usada? Tem esteatose hepática não alcoólica, tem pré-diabetes, SOP. E aí eu aperto no teclado e tudo certo. E aí a gente vai marcar em bom, porque eu não demorei muito tempo para lembrar. E na próxima opção, olha só, tá vendo que o SOP apareceu e aquele esteatose hepática não alcoólica sumiu? Então é basicamente para isso que a omissão de palavras vai servir. Eu uso muito para fazer essas listinhas, tipo para protocolo de tratamento, em que existe mais de uma opção de medicação para tratar ali aquela doença. E eu preciso sair lembrando de todos os passos, todos os protocolozinhos bonitinhos. Então eu uso muito. E para esses tipos de perguntas que envolvem, sei lá, quais são os critérios de diagnóstico para diabetes, que eu preciso saber todos. E aí eu faço uma listinha e eu vou saindo, omitindo cada um desses critérios para que eu vá lembrando deles juntos, mas ao mesmo tempo, se eu ficar esquecendo um em específico, o ENC vai me mostrar a opção que tem a omissão daquele termo ali em específico. Então, beleza, o grosso de como fazer flashcards já está bem explicado. Mas para você usar bem direitinho o ENC, você vai precisar mudar o jeito que o algoritmo dele funciona, porque quando você baixa o aplicativo, ele já vem com as configurações de fábrica, digamos assim, que não são exatamente as melhores para quem está começando a estudar com revisões passadas e Active Recall. Então, o que você precisa fazer é o seguinte, você tem que ir nesse símbolozinho aqui de configurações, e aí você vai em opções. E esse é o jeito que as minhas configurações funcionam, porque eu já mudei. Mas, para ajudar vocês, eu vou resetar. E aí, nessa parte aqui de passos em minutos, é a principal configuração a que a gente vai se deter. Já que esses passos em minutos são as etapas em que o ENC vai mostrar para você o seu flashcard que você estudou, por exemplo, hoje. Eu fiz hoje um estudo sobre inglês, lembra aqueles que a gente estava fazendo sobre house, garden? E aí daqui a 15 minutos o ENC vai me mostrar de novo aquele card. Como o baralho que a gente fez é muito pequeno, ele não tem muitas perguntas, esse tempo vai ser diminuído. E aí assim que eu acabo de responder aquele baralho, ele começa a repetir de novo, porque o ENC mostra cada flashcard 2 vezes. Mas aí quando eu terminar essa sessão de estudo, naquela tela geral lá, eu vou até afastar aqui para você ver. Tá vendo que tem uma coluna de a revisar e tem uma coluna de novos? Amanhã vai aparecer pra mim na coluna aqui do inglês todos aqueles flashcards que eu já respondi hoje, porque amanhã vai ser um dia de revisão. E aí acontece que depois de amanhã o ENC vai me mostrar de novo esse flashcard daqui a 7 dias. Porque esses passos em minutos vão seguindo pra mim o tempo da revisão espaçada de um dia depois, 7 dias depois, 15 dias depois e um mês depois. Então, aqui, ó, 15 minutos depois seria no primeiro dia, porque ele mostra 2 vezes o mesmo flashcard. E aí, um dia depois são 1.440 minutos. 7 dias depois são esse número aqui, que eu não estou enxergando direito, mas que vocês estão vendo aí na tela. 15 dias depois é esse e um mês depois é esse aqui. O que acontece é que, nas configurações de fábrica do ENC, ele não vem com esses passos bonitinhos em minutos. Eu vou copiar só para não perder isso e eu vou restaurar as configurações originais. Então, o primeiro passo ele faz em 1 minuto e depois ele mostra de novo em 10 minutos. O que acontece é que se você for usar o ENC bonitinho todo dia, fazendo as revisões de acordo com essas etapas das revisões passadas, quando chegar daqui a 2, 3 dias que você for querer revisar as coisas que você já estudou, aqui vai aparecer só flashcards novos. Ele não vai mostrar para você o que você precisa revisar exatamente naquele dia. Isso não faz muito sentido, porque se você não estiver anotando direitinho as etapas das revisões, vai ficar uma bagunça. E se você não está entendendo o que eu estou falando, você precisa assistir o meu vídeo sobre revisões passadas, que eu vou deixar aqui e eu também vou deixar na descrição. Mas é o que você vai fazer. Você vai mudar esses passos em minutos de acordo com o que eu te falei aqui. Essas outras configurações, eu acho que o que você mais precisa se ater nessa parte de novos cartões por dia, se você fizer direitinho as revisões, você vai ter mais de 20 cartões por dia para revisar. Eu coloco 800 flashcards por dia, porque isso hoje em dia eu faço mais rápido, já que eu estou há algum tempo usando o ENC, mas você pode diminuir esse número aí de acordo com a sua necessidade. E nessas outras configurações você não precisa se ater muito, porque isso aí já é outro nível. Você vai pegar também esses passos em minutos e colocar aqui nessa parte das falhas. Porque essa parte das falhas são aqueles flashcards que você está errando. Então você vai pegar aquelas configurações que você colocou aqui em novos cartões e vai colar aqui também. Então, ok. São essas configurações que você precisa fazer. E esses tempos de revisões passadas podem ser que não funcionem para todo mundo. Você pode adequar esses passos de acordo com a sua disponibilidade de tempo para fazer as revisões.
contanto que você preze por fazer revisões espaçadas. Então você vá aumentando o intervalo de dias entre uma revisão e outra. Isso aí já vai te ajudar bastante. Então tenta fazer pelo menos umas 2 repetições e tá massa. E é isso, gente. Esse foi um guia rápido e básico para quem tá começando a usar o Anki. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu no começo, quando eu comecei a usar flashcards, eu ficava muito confusa sobre como eu deveria fazer, o que eu deveria colocar lá e principalmente quais tipos de cards eu deveria fazer, mas você só vai pegando isso com a prática mesmo. E eu espero que todas essas informações tenham ajudado um pouco a esclarecer para você como o Anki funciona. Então é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui e eu te vejo na próxima semana.